paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Como vocês estão? Espero que esteja na paz do Senhor, né? Na graça e paz do Senhor, né? Acabamos o culto agora, chegamos agora de pouco, né? Estou em casa, né? Teve Santa Ceia, foi maravilhoso, né? Tem um vídeo ali qual nós gravamos uma palavra lá também, né? E hoje nós vamos a sexta parte do estudo de missões. Hoje eu quero falar sobre povos não alcançados. O último e grande desafio missionário da igreja. Calcula-se que até hoje menos da metade da população mundial, com suas etnias e idiomas, tenha sido confrontado com o evangelho. A outra parte, com sua maioria absoluta, da janela 1040. O termo janela 1040 originou-se com Louis Bush, diretor internacional da AD 2000 e Beyond Movement, né? Durante a segunda conferência de Lausanne, em Manila, né? Em julho de 1989. Desde então, tem sido usado por missiologia e autoridades eclesiásticas no mundo, representada uma grande multidão de cerca de 2,7 bilhões de pessoas enganadas pelo ensino do hinduísmo, budismo, islamismo, que ainda são objeto dos empreendimentos missionários do povo de Deus. A área de maior perseguição atualmente fica na janela 1040, a faixa compreendida entre os paralelos 10 e 40, onde vive 97% das pessoas menos evangelizadas do mundo. Essa área retangular se estende do oeste da África até a Ásia, entre os paralelos 10 e 40, ao norte do Equador. Há 1,6 bilhões de muçulmanos, hindus, budistas vivendo nessa janela. E em alguns países a igreja foi quase que eliminada como resultado da opressão islâmica. A população cristã lá é menor que 2%, uma pequena, porém preciosa minoria. Outra área crítica na janela 1040 é a China. Pastores e evangelistas são detidos todos os dias. Igrejas nos lares são fechadas e seus líderes ameaçados. Muitos são presos por portarem simplesmente a Bíblia. E, apesar do declínio do comunismo na Europa, a China ainda mantém uma posição ateísta inflexível, piorando a situação da igreja lá. Os países com as maiores população não cristã são China, Índia, Indonésia, Japão, Bangladesh, Paquistão, Turquia, Irã, todos na janela 1040. O hinduísmo, Os hinduístas creem em milhões de deuses que podem encarnar, os avatares, adoram animais e praticam rituais de magia e exorcismo, sofrem influência do animismo, espiritismo e ocultismo, com 720 milhões de pessoas adeptas concentradas nos seguintes países: na Ásia, Bangladesh, Butão, Índia, Malásia, Nepal, Paquistão, Sri Lanka; na África, Mali; no Oriente Médio, Kuwait. O budismo, seguidores dos ensinamentos de Buda. Os budistas seguem uma série de preceitos éticos e filosóficos, visando alcançar o nirvana, extinção do ser. Não creem na existência de um Deus pessoal, nem na salvação da alma. Do budismo deriva o lamaísmo, zen budismo, Seishonoye, Perfect Liberty, Nichiren Shoshi, a Igreja Messiânica Mundial. O número aproximado de adeptos dessa religião é de 613 milhões de pessoas e estão concentradas nos seguintes países: na Ásia, Bangladesh, Birmânia, Butão, Camboja, China, Ceilão, Coreia do Norte, Índia, Indonésia, Japão,
Kirguizistão, Laos, Maná, Mongólia, Nepal, Sri Lanka, Tailândia, Tibete e Vietnã. O animismo é uma religião de origem africana. Seus adeptos seguem em sua subunidade como xamanismo, fetichismo, cultos aos ancestrais. Os animistas creem que por trás dos objetos sensíveis há uma alma ou um espírito capaz de manter relação diretas com o homem. É uma tentativa de explicar os fenômenos da natureza. Atualmente ligados a religiões tribais estão cerca de 144 milhões de pessoas. Países onde se concentram: África, Benin, Burkina, Burundi, Xande, Etiópia, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Níger, Nigéria, Senegal. Na Ásia, Malásia, Mianmar, Sudão. No contexto mundial, o alvo missionário hoje é a Janela 1040, que culmina com o potencial da Igreja brasileira diante de desafios como esse. Agências missionárias internacionais se preparam para investir no Brasil, que é considerado hoje no mundo o celeiro das missões mundiais. Aleluia. O islamismo, uma religião missionária, está se espalhando rapidamente pelo mundo. Seus seguidores não creem em Jesus Cristo como Salvador pessoal. É uma das religiões mais resistentes ao cristianismo. Seu número de adeptos chega a cerca de 1,52 bilhões de pessoas. Os países onde se concentram o maior número de adeptos são na Europa, na Albânia, na Ásia, Afeganistão, Bangladesh, Brunei, Cazaquistão, China, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Maldivas, Mianmar, Nepal, Paquistão, Kirguizia, Seara Oriental, Sudão, Tajiquistão, Turcomênia, Turquia, Uzbequistão. Na África, Argélia, Benin, Burkina, Camarões, Chad, Djibouti, Etiópia, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Líbia, Mali, Marrocos, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Somália, Tunísia e Uzbequistão. No Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Kuwait, Omã, no Oriente Médio, Catar, Egito, Israel, Leme, Jordânia, Libânia e a Síria, Então, regiões, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o animismo, e a realidade mundial, Vivem no mundo hoje mais de 2,5 bilhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus, nem sequer uma vez. Essa vasta multidão representa 15 vezes a população do Brasil. 1,7 bilhões são considerados cristãos. Desses, quantos realmente são nascidos de novo? Existem mais de 200 nações no mundo, 12.500 grupos étnicos, 10 mil povos ainda não alcançados pelo Evangelho, 6.528 línguas, 1,1 bilhão de pessoas são analfabetos, 1,2 bilhões são miseravelmente pobres, ou seja, ganham menos de $1.000 por ano, e somente serão salvos se ouvirem e crerem no Evangelho de Jesus. Segundo estatística, nasce 370 mil, enquanto morre 150 mil dia. Estima-se que mais de 85 mil morrem por dia, sem nunca ter ouvido falar o nome de Jesus, nem sequer uma vez na vida, ou seja, 2,5 bilhões de pessoas morrem a cada mês e vão para a eternidade sem terem sido sequer evangelizados. Até amanhã, a esta hora, mais de 85 mil vidas terão ido para o inferno. As religiões, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o animismo, que nós já lemos, e só vamos fechar com batalha espiritual. Devemos entender que estamos numa batalha espiritual. Fazer a obra evangelística requer
querer ver o mundo todo salvo, servir a Cristo é atacar diretamente o inimigo Satanás. Porém, Satanás não quer perder terreno e então procura enganar os cristãos, mantendo escondido o conceito da batalha espiritual. O que mais lhe incomoda, que é a conquista dos povos ainda não alcançados. Na maioria dos estudos ou livros sobre batalha espiritual, os autores se preocupam com as dificuldades espirituais individuais dos crentes. Poucos têm percebido que a batalha espiritual mais eficaz é aquela que tira a vida das mãos de Satanás e ganha terreno para o reino de Deus. A nossa posição, Efésios 1, 19 e 22. Para enfrentar essa batalha, precisamos, antes de qualquer coisa, saber qual é a nossa posição espiritual. Para termos ousadia, coragem e enfrentar o inimigo, muitos de nós nos sentimos importantes e incapazes para a luta. Por isso, precisamos entender o que a Bíblia fala sobre nossa posição. De acordo com o texto acima, Deus ressuscitou a Cristo e o colocou sentado em sua direita nos lugares celestiais, acima de toda principado e potestade, domínio e poder, e submeteu todos os seus pés, aleluia, pois Jesus Cristo é o dominador de todas as coisas, portanto, ele controla o poder de Satanás. Em Efésios 2:6, diz que nós também ressuscitamos e estamos assentados nos lugares celestiais, diz que nós também ressuscitamos e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, e que quer dizer que estamos também acima de todo domínio, principado e potestade. Aleluia. Esta é a posição do crente, ressurreto com Cristo, assentado nos lugares celestiais, acima de tudo. O Espírito Santo dá poder a todo crente para realizar as mesmas obras que Cristo realizou, incluindo a expulsão de demônios. É preciso ter fé e pôr em prática a palavra de Deus. A nossa armadura, Efésios 6, 10, 20, nesse trecho da palavra, o apóstolo Paulo apresenta-nos a armadura de Deus. No verso 12, a Bíblia afirma que a nossa luta não é física, mas espiritual. Saiba que a luta está no âmbito espiritual. Logo, temos que nos revestir da armadura de Deus. Mas antes temos que estar fortalecidos no poder do Senhor, como uma vida de santidade, oração e cheia do Espírito Santo. Como vestiremos a armadura se estaremos prontos para a batalha? Então, vestiremos a armadura e estaremos prontos para a batalha. A nossa estratégia para tornarmos efetiva a nossa vitória nessa batalha, precisamos de uma estratégia bem planejada e estudada. Essa estratégia já está descrita na palavra de Deus e constitui-se dos seguintes passos: derrubar as portas do inferno, Mateus 16, 18. Amarrar o inimigo, Marcos 3, 27. Roubar-lhe os bens, Marcos 3, 27. Garantir os bens saqueados, discipulado, resistindo a Satanás, Tiago 4, 7. Não dando lugar ao diabo, Efésios 4, 27, 2 Timóteo 2, 4. A estratégia missionária, Romanos 15, 20. É muito importante que cada igreja local tenha uma estratégia missionária, pois isso facilitará o trabalho, promoverá maior concentração de visão e os esforços estarão dirigidos para as metas estabelecidas. A Bíblia ensina que Jesus Cristo é o modelo que devemos imitar. O apóstolo Paulo disse: "Sede meus imitadores, como também sou de Cristo." Coríntios 1:1. Cremos que o apóstolo Paulo é um homem digno de imitação. Vemos no Novo Testamento o modo tão extraordinário pelo qual Deus usava a vida de Paulo e, analisando sua vida, temos que admitir que ele era um homem com dificuldades e fraquezas, igual a mim e a você. Por outro lado, o mesmo Jesus Cristo que operava em Paulo está vivo, operando em cada um de nós. O mesmo Espírito que concedia unção, poder, autoridade e sabedoria ao apóstolo Paulo habita em nós. A única coisa que Paulo tinha mais do que nós era a consagração. Se nós
Se nós consagrarmos em dedicação, submissão e dependência absoluta a Deus, poderemos ser usados da mesma forma. Característica da vida de Paulo: compromisso, Romanos 1,14, 1 Coríntios 9,16, Filipenses 1,21. Paulo sabia que Cristo é a única solução para o problema da humanidade. Coordenação. O apóstolo Paulo era um homem que queria avançar mais e mais com a pregação do Evangelho. Em Mateus 28, 18, 20, onde Cristo dá a grande comissão a seus discípulos. Ele diz que devemos fazer discípulos de todas as nações. Portanto, o que Jesus tinha em mente não era a divisão política geográfica que temos no mundo hoje, mas se referia a etnias ou grupos étnicos. Por exemplo, aqui no Brasil existem 221 nações indígenas. Jesus se referia a essas etnias como alvo de sua graça, misericórdia e salvação. Nós já estamos encerrando. É claro que o apóstolo Paulo tinha captado a visão de Deus, pois a Bíblia diz que temos a mente de Cristo e que o Espírito Santo habita em nós. Se Deus está realmente dirigindo nossa vida, teremos naturalidade, a mesma visão que Ele tem para o mundo. Veja o que o Senhor Jesus diz em Mateus 24,14. A palavra de Deus é muito clara. O fim virá depois que o evangelho do reino for pregado a todas as nações. E mais uma vez a palavra nações, no original grego, é etne, ou seja, grupos étnicos, né? Cooperação. Paulo respeitava o trabalho dos outros irmãos. Ele não queria edificar onde o outro já estava edificado, por causa da visão pioneira que possuía. Quando chegava a uma cidade e encontrava alguns irmãos trabalhando, simplesmente ia a outro lugar, pois respeitava o trabalho daquele irmão. A estratégia de adotar um povo não alcançado. Deus está promovendo na igreja evangélica ao redor do mundo o milagre da unidade, havendo diversas organizações fazendo estatísticas sobre os povos não alcançados. Nenhum divulgava suas informações a não ser para seu próprio uso. O Espírito Santo começou a convencer os líderes dessas organizações de que devia trabalhar em unidade. E hoje estão colocando todas as suas estatísticas em um só computador e divulgando as informações de todo o povo de Deus ao redor do mundo. E isso está facilitando muito o estabelecimento de uma estratégia mais clara para alcançar os não alcançados, né? Práticas missionárias, prática do conhecimento adquirido no curso através de pesquisas, contatos, experiência, entrevista e estratégia. É como essa apostila que está na mão, né? Chegou, né? Através a apostila de missões, né? E de pregar em Marcos 16:15, curso de missões da África Avivada, né? Ela é da Assembleia de Deus, Ministério Filadélfia. Chegou nas minhas mãos através da vida do apóstolo Luiz Carlos Martinez, né? E aqui a biografia, né, que é usada nesse trabalho é Plantar Igrejas, David J. Heisengrave, né? Edição Vida Nova, Conquistando Almas, T.L. Hobson, né? Editora Metodista, Comunicação Transcultural do Evangelho, David Heisengrave, né? Missiologia, a Missão Transcultural da Igreja, né? Lani Patti, Heróis da Fé, Orlando Boi, né? O meu português está bem fraco, né? Aleluia. O Fator Melquisedeque, né? Don Richards, né? O Totem da Paz, Don Richards também, a Igreja Local e Missões, Edson Queiroz, Missões Urbana, Ademar V. da Silva, né? E pela internet, sites, né? Aleluia, né? Ele fala aqui, ó, lemas missionários. Deve ir ou enviar um substituto. David Livingstone. Não consegui, aleluia, né? O rico morre e não deixa milhões sem poder levar consigo nem um tostão. William Fighter, né? Porque alguém deveria ouvir o evangelho 2 vezes, quando há pessoas que não ouviram nenhuma. Oswald Smith, né? A igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixará de ser evangélica. Alexandre Duve. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. David Livingstone,
Tony, né? A minha paróquia é o mundo, João Wesley, né? Minha paróquia é o mundo, é bem legal, a gente já tem estudado. Eu nunca me preparei com onde viveria, nem como viveria, nem de que provações teria que sofrer, desde que assim eu pudesse ganhar mais almas para Cristo. David Brainer, né? Missão está onde você estiver, frente no CREI, né? Coloque missão em primeiro lugar e Deus lhe dará as coisas necessárias. Edson Queiroz. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Jesus Cristo. O ministério que não está envolvido com missão é um mistério. Josué Martins. Uma igreja não existe para si mesmo, mas para o mundo. Jorge Cari, né? E eu quero agradecer. Que Deus abençoe. O vídeo ficou um pouco extenso, né? É a sexta parte, né? Sexta parte do estudo de missões. Depois a gente vem com a conclusão, né, que o vídeo já ficou muito longo. Fica com Deus, que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Precisar de oração, marca nos comentários, né? Essa é a sexta parte do estudo de missão. Ó, se você gostou, deixa um joinha, né? E se inscreva no canal, tá? Fica com Deus, Deus abençoe.